Olá, Raimundo. Fazer a correção do seu exercício E7. Vou dar início aqui, não vou habilitar as macros. Vou restabelecer os links dinâmicos. E não vou abrir nenhum pool. Bom, começar corrigindo o seu passo 20. Cadê o passo 20? Não tá ali. More views. 21. É estranho o passo 20, que é emitir o plano de trabalho do período. Não tá aqui o modo passo 20, então não foi criado, né? Vou dar uma olhada nas tabelas. Não tem tabela do passo 20. Deixa eu ver se você criou algum filtro para o passo 20. O filtro você criou. Você criou o filtro do passo 20. A tabela eu não ia encontrar, porque o passo 20 é uma cópia do Network Diagram. Então eu vou fazer aqui para você dar uma olhada. More views. Vou copiar. Cadê o Network Diagram? Network Diagram, copiar. Aqui tem uma cópia do passo 20. Já com filtro. Será que tem alguma cópia do passo 20 aqui? Não, só o calendário. É engraçado que quando eu vou criar a cópia do network, ele está falando que o network é o passo 20. Deixa eu aplicar aqui o Network Diagram para ver. Quando eu chamo Network, ele está falando que é o passo 20. Aqui o filtro não está funcionando. Deixa eu colocar a data manual. Entendi. Eu não sei por que não... Eu não achei o passo 20 e não consegui mexer no filtro. Deixa eu ver se você criou aqui. Passo 20. ID, texto 2. Deveria ter outro texto aqui. Ele é 4x4. Nome. Aqui não seria início, seria qualquer texto. E seria aqui. Bom, com toda essa confusão que teve em relação ao passo, finish work, eu vou fazer um. Aqui tem... Provavelmente você criou aqui, né? Ou então já vem do network. Eu vou fazer um para você ver como é que é e vou fazer o template de acordo com o que deve ser. Single view. Vou chamar de passo 20. Emitir. O plano. O screen dele vai ser network. Sem grupo. Com filtro do passo 20. Que foi criado, eu não conferia, mas pelo que eu vi no network ele funcionou. Ok, vou aplicar. Entre com a meta. Vou colocar aqui qualquer data. Vou diminuir o zoom. Box Styles, More Templates. Não tem nenhum. Vou criar um template chamado de passo 20. Emitir o plano. É um 4x4. Ok. E aqui começa. ID. Texto 1. Você nomeou o texto 1 como código da EAP. Então vou colocar outro texto igual ao seu que você tinha colocado, texto 2.
Texto 2. De novo. Resource name. Name. Texto 2. Texto 2. Então, seguindo o guia de exercícios, tem algumas... Ele pede pra gente fazer algumas coisas em relação ao texto 2, que no caso seria o texto 1, ao resource name, o name. Começando que todos devem estar com fonte 12. Então eu vou marcar todos aqui. Fonte 12. Mas o que? No lugar dos campos início, término, prazo, restante, trabalho, foi inserido o campo texto. Então o campo texto 1 deve ser o início. Início. Término. Prazo restante. Texto 2. Prazo restante. Confundi, não é aqui, é aqui. E por fim, depois do prazo restante, é o trabalho. Ele pede também para colocar os campos resource name e name com 3 linhas. E o campo resource name à esquerda superior. Ok. Fechar. E eu tenho que colocar critical, non-critical, critical milestone e non-critical milestone. Os 4 primeiros. No passo 20, emitir o plano de trabalho. Além disso, ele pede uma borda preta. Pede que as atividades críticas estejam em laranja. Marcado aqui. Ok. Então, esse era o resultado esperado. Não sei por que deu erro no seu Network Diagram em relação ao seu passo 20, no qual o filtro foi criado, foi colocado no Network, mas eu não consegui achar o passo 20 de fato. Dando sequência, a gente vai para o passo 21. Emitir a folha de relatório do período S. Também tem o filtro. O filtro do passo 21 já vi que está certo. Não preciso nem olhar aqui, ele pediu o que foi determinado pelo guia de exercícios. E aqui é um relatório no qual a gente entrega para o controlador preencher todos os campos que nós acharmos necessário. No caso, a gente seguiu a tabela do guia de exercícios, para depois o gerente do projeto, que controla o projeto na ferramenta, passar os dados preenchidos pelo controlador para a planilha do project. E então o project calcula o que está pendente, o que está em andamento, como é que está sendo feito. Se eu colocar aqui em vermelho, aparece. Então você entendeu para que serve essa planilha, por que tem que deixar em branco, né? E outra coisa também que deveria ter sido feita, mas pelo que parece aqui não foi, colocar a fonte 12 para que fique mais fácil o preenchimento, fique maior, fique mais fácil para escrever. Vou conferir a sua tabela. Passo 21, relatório S, Status Indicator. Depois de Actual Work seria Remaining Work.
non-remaining overtime work. Depois de remaining work, overtime work. Depois de overtime work seria remaining overtime work. Então a tabela não está completa, vou completar aqui para você ver como que deve ser. Remaining cost, remaining overtime. Não, depois de overtime work deve ser remaining overtime work. Depois actual cost, remaining cost, e actual overtime cost. Aqui actual cost seria o custo real, remaining cost custo restante e actual overtime work custo extra real. Vou dar OK, vou aplicar a tabela com os novos campos aqui inseridos. Aqui você esqueceu. Não, foi eu que coloquei, então não está com a fonte adequada, mas aqui também seria com as linhas pintadas e as fontes invisíveis. Então vamos para o passo 21. Emitir a folha de relatório do período C. Também com filtro. Você já renomeou aqui para passo 21. OK. Aqui todos os campos estão em branco. OK. Mas a fonte não foi alterada. Também deveria ter sido colocada 12. Para que seja simples de preencher, o espaço fique maior. Para que o controlador preencha. Vou ver a tabela. A tabela é a cópia da tabela do período S. Ficou igual, faltando aqueles 3 campos também, como eu tinha colocado na tabela anterior. Só acrescentar. E vamos ver se você fez aqui do lado direito com actual work e actual cost. Aqui em dia. OK. Pode colocar até uma linha só com dia. OK. Agora nós vamos para a parte 2 do E7. Passo 22, controle T. Entre com a meta. Aqui esse campo type seria um campo provisório, né? Ele não precisa estar na tabela. Deixa eu conferir aqui a sua tabela, editar. A tabela está certa. Fechar. Então o passo 22 está OK para fazer o controle. Passo 22, controle TWC, também tem o filtro igual ao do passo 21. OK. O type é provisório, não precisa ter na tabela. A tabela foi criada. OK. Vamos então para o controle TWC. Melhor, o controle TWCR, timesheet, com filtro. Então aqui no controle TWCR, timesheet também, a tabela dele, o campo type é provisório. Vou olhar a tabela, ver se foi criada.
É uma cópia, na verdade, né? Todos vão estar iguais. Ok. E do lado direito, work, actual overtime work, actual e actual cost. O timescale deve estar em semanas. Aqui eu vejo que está em semanas. Ok. Por último, os indicadores de desempenho. Passo 23. É um modo composto. Deve ter o indicador de desempenho EVM deve ter o EVM SP em cima e o CPI embaixo. Vou aqui fazer a correção desse último passo do E7. Vou conferir primeiro a tabela do SPI. Deixa eu só ver. Aqui é o CPI e o SPI. Ok. Vou dar uma olhada na tabela do SPI primeiro. SV%, SPI, ESC e TSPI. TSPI é o número 1 e o CPI CWP, BCWP, SWP, CV%, baseline, EAC, coach, EAC, SC, VAC. Ok. Aqui deve ter uma outra linha de base salva, mas pelo que eu estou vendo aqui no seu BCWC não teve linha de base. Eu vou até conferir aqui. Set baseline. Não tem a linha de base salva. Tem que salvar a linha de base. O guia de exercícios nos pede isso na página 166 do capítulo 5. No fim da página é o E7227. Então a gente salva a linha de base. E agora nós temos os valores do nosso projeto. Baseline cost. Então a correção do seu E7 acaba aqui. O seu último número da sequência de exercícios é o 36. Número 36 é o último número, por favor anote. Qualquer dúvida, só postar no fórum da atividade. Espero pelo seu E8. Até mais.